A gente está muito feliz de recomeçar um ciclo de palestras do Programa Avançado de Neurociências durante a pandemia. E mais contentes estamos com a nossa convidada de hoje, né, a doutora Natália Mota, que vai nos falar sobre o mapeamento mental por análise computacional do discurso. Natália é médica, psiquiatra, e fez o seu mestrado e doutorado em neurociências. E durante o doutorado dela no Instituto do Cérebro, da UFRN, e também na Universidade de Pernambuco, né, ela teve 2 orientadores, um físico, né, o Mauro Copelli, e um biólogo neurocientista, Siddhartha Ribeiro. E ela, junto com Siddhartha e Mauro, ela desenvolveu um instrumento interessantíssimo para não só para diagnóstico de doenças psiquiátricas, mas também como um instrumento de pesquisa interessantíssimo e muito poderoso. E por esse trabalho ela ganhou um prêmio SUS. Depois, Natália, eu não sei exatamente as características desse prêmio, mas foi muito celebrado. Ela ganhou esse prêmio diretamente das mãos do ministro de Saúde. Então, além disso, ela tem um trabalho interessante de mulheres na neurociência, ou meninas da neurociência. Ela pode falar alguma coisinha sobre isso. E ela também foi eleita pela revista Forbes, uma das 100 personalidades mais influentes. Gente, Natália, você vai ter que me ajudar. Não está no seu lado isso aqui. Enfim, estamos com um prazer enorme de receber a Natália, que está recentemente chegada no Rio de Janeiro. Então a gente vai ter a oportunidade de, espero, ouvi-la falar mais vezes e de interagir com ela com diferentes questões. Eu peço que as pessoas deixem suas perguntas para o final e coloquem as suas perguntas no chat, tá? Que nós vamos, então, passar as perguntas para a Natália. Obrigada, Natália, bem-vinda. Eu que agradeço, Cecília, um convite, e vai ser um prazer imenso compartilhar com vocês essa construção que veio, assim, o início dela tem mais de 10 anos. A gente iniciou essa jornada, eu ainda era estudante de medicina, então são coisas que maturaram por bastante tempo, né? E eu espero, assim, que seja um início, né? Eu vou fazer uma apresentação geral, eu vou falar um pouco de tudo que a gente fez, mas sintam-se à vontade para perguntar e a gente pode explorar, assim, mais profundamente cada um desses aspectos, tá? Então, vou falar de mapeamento mental com palavras, né? Esses insights que a gente pode ter tanto do ponto de vista psicopatológico para as psicoses, quanto para o desenvolvimento típico e também para interpretações. Vou começar com esse conceito que para a psiquiatria é um conceito já mais corriqueiro e que a gente normalmente se pergunta, coloca isso como algo que o outro vai entender. O que é que seria uma mente organizada? Eu acho que a maioria das pessoas entendem esse conceito, mas definir isso é um pouco mais complicado. E essa definição muitas vezes passa pela ideia de que uma mente organizada é capaz de gerar pensamentos encadeados em sequência, que quando expressos para um terceiro, você consegue então compartilhar aquilo que estava apenas no seu mundo interno e gerar então novas discussões e compartilhar esses pensamentos e essas ideias que crescem em conjunto no coletivo.
Mas para algumas pessoas, como a Estamira, por exemplo, que teve sua vida documentada nesse documentário super premiado, Estamira, fica a dica para quem ainda não assistiu, são sujeitos que têm uma desordem denominada esquizofrenia. E durante o decorrer da patologia, pessoas como a Estamira acabam passando por uma situação que a gente chama de desorganização mental. Essa desorganização mental coloca essa sequência de pensamentos na hora de planejar a fala de uma certa forma mais solta, mais fragmentada. Como vocês podem tentar observar aqui nesse trecho de 30 segundos de fala da Estamira no filme. Ela fala assim: consciente, lúcido e atento. E eu tenho um sentimento, tá? Tudo bem? O que pega, o que fica ali gravado, guardado é o sentimento. Agora, por exemplo, sentimentalmente, visivelmente, invisivelmente, formato transparente, como eu já te disse, eu estou num lugar bem longe, num espaço bem longe. É difícil até acompanhar o que ela quer dizer, mas você, com uma escuta atenta, você consegue perceber que ela está falando de várias questões que são assim a base da psicopatologia, dessa desordem, e tem a ver com essa questão do afeto que está diminuído, que está achatado, que está transparente, que está de alguma forma modificado. Mas por que fica tão difícil entender? E parece até poesia, né, essa construção. Isso tem a ver justamente com esse desencadeamento que a gente acha mais comum, mais normativo. No caso, parece, então, uma outra forma de se expressar, né? E isso, para a psiquiatria, é conhecido como um conjunto de sintomas que a gente denomina como as desordens da forma do pensamento. E essas desordens da forma do pensamento têm em base essa ideia de que uma mente desorganizada não consegue gerar, então, uma fala organizada e, por isso, através da fala, a gente consegue identificar esses sinais. A psiquiatria faz isso desde as primeiras descrições dessas patologias, mas o difícil mesmo é saber como é que a gente mede esses fenômenos, né, da fala. A gente descreve esses fenômenos, mas como que a gente mede isso precisamente? Atualmente, a gente vê emergir vários algoritmos diferentes utilizados para N situações e N aplicações, que são esses algoritmos de processamento de linguagem natural. Eles inicialmente surgem na computação para melhorar essa comunicação e para tentar mimetizar a comunicação humana pela máquina, pelo computador. Mas atualmente a gente tem utilizado nesse campo que a gente hoje em dia chama de psiquiatria computacional. E hoje eu vou falar para vocês de dois aspectos importantes nessa rede de algoritmos. Uma para estudar a estrutura, e aí eu vou apresentar para vocês um algoritmo que eu desenvolvi durante o mestrado e doutorado, que é baseado na teoria de grafos. Mas também vou falar para vocês sobre outros aspectos que são de medição da similaridade semântica portanto, do estudo do conteúdo da fala, e não apenas da estrutura da fala, tá? Então, falando um pouquinho da estrutura da fala e de teoria de grafos. Então, se a gente tem essa ideia de que através do encadeamento de palavras a gente consegue ver essa sequência de pensamentos, então a gente parou para pensar. Seria interessante, então, representar essa trajetória de palavras naturalmente expressa pelo sujeito com uma trajetória de palavras representadas por nós e seguidas por setas, formando, então, transformando, então, representando, então, essa trajetória como um grafo, como uma rede, né? Nesse grafo, cada palavra diferente, por exemplo, aqui nessa frase, eu estava sonhando com um show. Cada palavra diferente é representada por um nó, que é essa bolinha vermelha, e a sequência por setas.
Dado um grafo, eu consigo calcular uma série de atributos. Aqui eu estou destacando 4 atributos, mas eu consigo calcular vários outros atributos que tem mais de 300 anos aí de matemática por trás dessa teoria que hoje em dia faz parte da vida de todos nós. Então, a gente consegue, por exemplo, calcular a quantidade de nós diferentes nesse grafo, conseguimos calcular a quantidade de arestas, a quantidade de arestas repetidas, que são arestas que ligam o mesmo par de nós, não importando a direção. Podemos também identificar a quantidade de nós nos componentes mais fortemente conectados, como, por exemplo, esse componente aqui, em que todo par de nós ele é mutuamente atingível, o nó A vai para o nó B, o nó B vai para o nó A, tem um caminho de ida e volta, que é esse LSC. Isso daqui vai ser bem importante ao longo dessa palestra. E aqui também a gente consegue medir caminhos entre pares de nós. E aqui consegue, por exemplo, tirar uma média do menor caminho que liga todos os pares possíveis de nós nesse grafo, tá? Isso tudo para caracterizar como que essa rede, como que está a topologia, o formato dessa rede, quanto que ela é complexa, quanto que ela é organizada, vamos dizer assim. O primeiro trabalho que a gente desenvolveu, que a gente publicou, foi em 2012. Nesse trabalho, que foi assim artesanal, posso dizer, a gente gravou relatos de sonhos de pacientes que tinham um diagnóstico de esquizofrenia, com sintomas psicóticos, portanto, outros que também tinham sintomas psicóticos, mas que tinham um diagnóstico de transtorno bipolar do humor e, portanto, tinham uma outra história clínica, e sujeitos controles pareados, um grupo pequeno. A gente pegou cada um desses relatos, fez uma análise sintática e representou cada sujeito, verbo, objeto, etc., como um nó. E isso foi bastante custoso desse ponto de vista manual, para também traduzir isso para o computador, para daí extrair as medidas, mas de qualquer forma a gente já conseguiu, cadê? Uma boa acurácia preditiva entre esses grupos, o que nos rendeu bastante incentivo para automatizar todo esse processo, ao final. Outra maneira também da gente medir as desordens da forma do pensamento não dizem apenas em relação à estrutura, mas em relação ao conteúdo desse relato. Então, como que a gente estuda o conteúdo? A gente pode, por exemplo, ver o quanto que essa fala está coerente ou não está coerente. E a gente toma por uma fala coerente uma fala em que você tem sequências de frases que estão falando mais ou menos do mesmo contexto. E como que eu meço se uma frase está falando mais ou menos do mesmo contexto em relação à outra? Para isso, você tem ferramentas que analisam a similaridade semântica baseada na concorrência de palavras, dado um grande corpus linguístico. Como é que é isso? Por exemplo, se você pegar um corpus como todos os artigos que existem em português no Wikipédia e representar numa grande matriz esparsa todos os termos, todas as palavras diferentes que existem nesse corpus, em cada linha, em cada coluna você colocar todos os documentos diferentes, todos os textos diferentes desse corpus, você pode, por exemplo, representar a frequência daquele termo naquele determinado documento. Daí você vê que tem palavras que são bastante promíscuas, são bastante frequentes em todos os documentos, palavras que são bastante raras em todos os documentos, como o termo 2, e palavras como aqui o termo 3 e o termo 6, que tendem a co-ocorrer em textos semelhantes, tá? Quando você tem esses fenômenos de co-ocorrência nos mesmos textos, nos mesmos contextos, na hora que você pega essas palavras e a partir, por exemplo, de uma decomposição vetorial, você representa cada um desses termos como um vetor num espaço semântico,
esses vetores, por exemplo, da palavra 3 e da palavra 6 estarão representados mais próximos dentro desse espaço vetorial, tá? E daí, nesse espaço vetorial, você pode ser bastante preciso e mapear cada uma dessas palavras com, por exemplo, 300 dimensões, né? E poder estimar, então, dadas que essas palavras viram vetores, você pode, por exemplo, pegar todas as palavras de uma frase e tirar um vetor resultante e calcular a distância de um vetor resultante para o vetor resultante da frase seguinte, fazendo uma operação simples como um cosseno entre vetores. E daí você estima a distância ou a similaridade semântica entre esses vetores, tá? Então, o primeiro artigo que utilizou isso no contexto da patologia da esquizofrenia foi esse artigo de 2007, da Britta Elvewag, e ela observou que na geração de palavras ao longo do tempo, as pessoas que tinham diagnóstico de esquizofrenia e apresentavam um alto grau de desordens da forma do pensamento, falavam compondo uma menor similaridade entre frases consecutivas, dando aí a entender que quando se pulava de uma frase para a seguinte, você estava pulando também de um assunto para outro assunto que normalmente no léxico não estava ocorrendo no mesmo contexto, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês, tentar falar hoje sobre a aplicação dessas ferramentas para a psicose, para o desenvolvimento infantil típico, normativo e o papel da educação para esse desenvolvimento, no contexto de textos históricos e como que isso evolui ao longo da história da literatura, no contexto dos estudos dos sonhos e futuras direções, tá? Então, falando um pouco de psicose, como eu falei para vocês, o nosso artigo seguinte, em 2014, já amplia o número de sujeitos e foi possível fazer isso a partir da automatização do processo. Então, a gente criou o Speech Graphs, que está disponível na página do Instituto. Quem quiser saber mais sobre isso pode me mandar e-mail, enfim, tá disponível para uso. E o que é que ele faz? Ele usa como input um texto, um arquivo de texto, e representa esse texto como um grafo, calculando, então, vários atributos desse grafo. E fazendo isso com relatos de sonhos de sujeitos com esquizofrenia, transtorno bipolar do humor e controles pareados, a gente viu que os relatos de sonhos mostravam diferenças muito grandes entre os grupos, que a gente consegue ver aqui a olho nu. E uma dessas diferenças, eu destaco aqui, é o tamanho do componente mais fortemente conectado. Aqui vocês vejam, nesse exemplo de esquizofrenia, o tamanho do LSC, desse LSC participam 6 nós. Enquanto que aqui nesse exemplo de transtorno bipolar do humor, todos os nós desse grafo participam desse LSC, exceto esse único aqui. E aqui, nesse exemplo de um controle pareado, apenas 2 nós não participam desse LSC. E a gente vai ver na sequência de trabalhos que esses atributos de conectividade revelam aquilo que a gente está chamando aqui, essencialmente, a quantificação dessa desordem do pensamento, tá? Usando apenas esses atributos, alimentando um algoritmo de máquina para fazer uma classificação entre grupos, apenas olhando para a conectividade desses grafos, a gente consegue distinguir grupo esquizofrenia do grupo controle com a área abaixo da curva ROC de 0,94. O que é que isso significa? Essa medida ela leva em consideração tanto a sensibilidade quanto a especificidade do teste. Se ela for 0,5, significa que ele está classificando quase aleatoriamente. Se ela for 1, significa que ele não fez nenhum falso positivo, nem nenhum falso negativo. Aqui a gente chega a quase 1, 0,94. E fazendo a distinção entre esses dois grupos que apresentam uma sintomatologia bastante similar, pegando aí relatos de apenas poucos minutos, a gente consegue uma distinção de 0,77. Mais importante do que isso é saber o que é que essas medidas representam em termos de psicopatologia,
daquele exame psiquiátrico que o psiquiatra está fazendo ali no contato com o paciente. Então, aqui a gente tem uma matriz de correlação, as cores são o tamanho do efeito dado pelo Rod Spearman, e aqui em cada linha eu tenho cada um dos atributos de grafos medidos, e aqui nas colunas a gente tem os sintomas medidos pelas escalas PANSS e escala BPRS. Vejam aqui circulados são as correlações significativas corrigidas para todas essas comparações. E a gente vê aqui que o número de arestas e o tamanho dos componentes mais conectados e mais fortemente conectados, ou seja, atributos de conectividade. Sim, não, mas isso é, pô, para ser aplicado assim, Tudo em bem? larga escala. Oi? Está tendo interferência, Cecília. Posso seguir? Por favor, Natália, sim. Tá. Então, quando a gente pega esses atributos de conectividade e vê a correlação, a gente vê principalmente correlações negativas com aquela subescala negativa da PANSS, que são sintomas que têm a ver com esse distanciamento social que os sujeitos começam, e déficits cognitivos que eles começam a experimentar ao longo do curso da doença. Em outras palavras, quanto mais o sujeito tem um embotamento afetivo, um distanciamento afetivo, dificuldade nesse rapport com o entrevistador, dificuldade de entender metáforas ou pensamentos abstratos e falta de espontaneidade da fala, menos conectados são os seus grafos de fala. Então, a gente fez a tradução automática desses textos para outras línguas, para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o alemão, e viu que essa predição do diagnóstico dado pelo nível da curva ROC se mantém estável nas línguas testadas. Então, a gente imaginou que isso seria principalmente útil no contexto do primeiro episódio. Quando o sujeito passa a experimentar os sintomas pela primeira vez e procura o médico, normalmente o diagnóstico demora em torno de 2 anos para ser fechado. 2 anos é muito tempo de perda cognitiva e de atraso nas orientações para a família, de asseguramento para esse paciente. Então, a gente imaginou, você tem que pelo menos esperar 6 meses, dados os manuais diagnósticos. Então, a gente imaginou que se no início, na primeira consulta, a gente coletasse esses relatos de sonhos e outros tipos de relatos, talvez isso pudesse ajudar o psiquiatra, naquele momento da primeira consulta, a já dar um diagnóstico mais certeiro, a ter uma ferramenta complementar ali para a sua prática clínica. E para isso, a gente entrevistou 21 sujeitos, passando pelos sintomas pela primeira vez, encontrando esse apoio no CAPS infantil em Natal, e pareou esses 21 sujeitos por sexo, idade e escolaridade, com controles encontrados em escolas públicas ali da mesma região. Esses 21 sujeitos foram seguidos pela equipe multidisciplinar do CAPS, e depois de 6 meses eles tiveram 11 deles o diagnóstico de esquizofrenia e 10 deles o diagnóstico de transtorno bipolar do humor. Sendo que a gente abriu, depois de ter estabelecido os diagnósticos, esse primeiro relato que eles deram quando buscaram a equipe pela primeira vez. Então, transformamos num grafo e calculamos as medidas de conectividade, quantidade de arestas, o tamanho do LSC e o tamanho do LCC. E o que a gente viu é que essa primeira entrevista já mostrava essas características de baixa conectividade naqueles que viriam apresentar o diagnóstico de esquizofrenia dali a 6 meses, né? Quando a gente usa diferentes tipos de relato, o que a gente observa é que os relatos dos sonhos, por algum motivo, são mais informativos do que os relatos, por exemplo, de uma imagem neutra ou de uma memória muito antiga, ou mesmo falar sobre o dia de ontem, né? Seguido do relato do sonho, a gente encontra com maior predição o relato de uma imagem negativa. Então, a gente mostrava uma imagem de conteúdo negativo para esses sujeitos na tela do computador. A imagem saía, eles tinham que recontar aquela história, dada essa memória de curto prazo, e um relato baseado numa imagem positiva. Outra coisa que a gente calculou nesses grafos, nesse paper,
foi uma comparação com a distribuição de grafos randômicos. Dado que agora o nosso objeto de estudo não são mais palavras, são grafos, a gente pode, então, imaginando que a informação importante para diferenciar os sujeitos está na sequência das palavras, a gente, então, fez 1000 grafos randômicos, embaralhou a ordem dessas palavras 1000 vezes, fazendo, então, grafos com a mesma quantidade de palavras, exatamente o mesmo contexto de palavras, no entanto, com a sequência aleatória. E daí a gente comparou as medidas de conectividade do grafo original com as medidas de conectividade desses grafos randômicos. E o que a gente vê aqui nesse exemplo de esquizofrenia é que a conectividade do grafo original ela é bastante similar à distribuição dos seus grafos randômicos, o que não acontece nesse exemplo aqui de um sujeito com diagnóstico de transtorno bipolar, nem com esse exemplo aqui, que tem um LSC bem maior do que o LSC médio da sua distribuição de randômicos, de aleatórios. Então, a gente definiu que um grafo seria similar ou parecido com aleatório, random-like, se ele tivesse entre 2 desvios padrões da sua distribuição de 1000 randômicos. E o que a gente observou é que já na primeira consulta, aqueles sujeitos que receberam diagnóstico de esquizofrenia 6 meses depois, 64% deles falavam fazendo grafos parecidos com os randômicos, indistinguíveis desses randômicos em termos de conectividade. Bastante diferente de apenas 5% do grupo controle. Então, a gente pegou essas medidas de conectividade e essas medidas de Z-score, que comparava com os grafos randômicos, e fez uma correlação multilinear com a escala PANSS negativa. E o primeiro resultado interessante que a gente obteve é que essa correlação foi tão ajustada que era mesmo que ter um outro profissional treinado na mesma escala avaliando os mesmos sujeitos, né? Um R ao quadrado de 0,88. Então, a partir daí, a gente definiu como um índice de desorganização esse polinômio, considerando 2 tipos de relatos diferentes, uma imagem negativa e um relato de sonho, e observando esses atributos de conectividade. E usou apenas esse polinômio, esse índice de desorganização, para alimentar um algoritmo de máquina e evitando qualquer tipo de overfitting. E conseguimos, então, essa predição do diagnóstico de esquizofrenia com mais de 90% de acurácia 6 meses antes do diagnóstico oficial dado pelo DSM. E, mais do que isso, separando os sujeitos entre aqueles que tinham um grau de severidade alto de sintomas negativos com um grau baixo de sintomas negativos, usando apenas o índice de desorganização, a gente consegue 100% de acurácia para identificar esses sujeitos. Um outro artigo produzido também, mas aí utilizando distâncias semânticas, tentou prever ainda mais precocemente a predição desse diagnóstico. Nesse artigo foram analisados textos de entrevistas psiquiátricas de sujeitos que estavam na fase prodrômica, ainda não tinham manifestado um quadro psicótico pleno. Esses sujeitos foram seguidos por 2 anos e meio, eram 34 sujeitos, e 5 desses 34 sujeitos, durante esse período de acompanhamento, vieram a ter um episódio psicótico pleno. E a gente pegou, então, esses textos do início do acompanhamento e fez essa medida de análise semântica que eu falei para vocês. Pegamos todas as palavras de uma frase, representamos como vetores naquele espaço semântico, calculamos o vetor resultante de cada frase e calculamos, então, a distância semântica de uma frase para frase consecutiva. E daí extraímos o valor mínimo, a mínima coerência semântica entre frases consecutivas. Tá?
Aliado a isso, a gente também usou para classificação a quantidade de palavras e a quantidade de determinantes nessas entrevistas utilizadas pelos sujeitos. E usando essas 3 medidas, foi possível, então, identificar os 5 sujeitos que vieram a apresentar um episódio psicótico depois de 2 anos e meio de acompanhamento. Seguindo para grafos, outro aspecto importante é realmente testar se essa ferramenta de grafos poderia identificar essa desorganização mental não apenas em português, mas em outra língua, e quais eram os correlatos neurais dessas atividades. E o que a gente viu é que, então, olhando um banco de dados de sujeitos com diagnóstico de esquizofrenia e com diagnóstico de transtorno bipolar do humor, nativos em inglês, dados colhidos na Inglaterra, a gente identificou, então, que os grafos eram capazes também, na língua inglesa, de identificar essas diferenças entre o grupo que tinha esquizofrenia e o grupo que tinha transtorno bipolar do humor. Lembrando que são 2 categorias diagnósticas e ambas apresentam os fenômenos de alucinação, delírios, agitação psicomotora, etc. Mas os pesquisadores que nos mandaram esses bancos de dados, eles tinham várias outras medidas desse conteúdo, né? Uma delas... Ai, como é que eu tiro isso daqui? Uma delas era a medida de desconectividade cerebral, dada pela tanto uma variação anatômica de um índice de girificação, quanto por uma variação funcional, dada pela variância de centralidade de hubs, dado uma rede conhecida como Default Mode Network, durante um período de descanso, durante um resting state. Eles também tinham as escalas psicométricas, aqui é uma escala específica para desordens da forma do pensamento, o TLI. Tinham também testes de performances cognitivas que avaliavam memória de trabalho e velocidade de processamento cognitivo. E testes que avaliavam a capacidade do sujeito de ser funcional e de ser autônomo no seu dia a dia. E aí a gente acrescentou, então, a análise por grafos desses relatos. O que eles tinham, então, era uma correlação entre essas medidas comportamentais, no entanto, nenhuma dessas medidas comportamentais tinha correlação com o dado neural. E daí, quando a gente introduz a análise de grafos dessas imagens que eles viam, a gente pôde identificar que a análise de grafos era correlata a todos os testes comportamentais, testes cognitivos, medidas psicométricas e medidas de autonomia funcional, e também eram correlatos ao dado neural, tanto estrutural quanto funcional, medido por ressonância magnética. Ok, mas não apenas do ponto de vista patológico, é importante também a gente mapear quais são, tipicamente, o desenvolvimento dessas características num contexto normativo, num contexto esperado. Dado, então, que durante o declínio cognitivo experimentado na esquizofrenia, você observa uma menor conectividade dos grafos, será que durante o desenvolvimento cognitivo a gente vai observar uma maior conectividade correlata a um ganho cognitivo e acadêmico da criança? Então, para responder essa pergunta, a gente foi a escolas públicas em Natal e entrevistamos 76 sujeitos de 6 a 8 anos de idade. E a gente aplicou exatamente o mesmo protocolo utilizado para sujeitos em primeiro episódio psicótico. A gente pediu relatos de memória de longo prazo, como a memória mais antiga, a memória do dia anterior e memória de um sonho. E também apresentamos imagens no computador e quando essas imagens sumiam, a criança tinha que relatar uma historinha baseada naquilo. E a gente, então, representou esses relatos por grafos e correlacionamos com performances em testes de matemática e leitura, performances nas matrizes de Raven, que é um teste de QI, e memórias, e performances também em testes de teoria da mente.
teoria da mente é justamente aquela capacidade da gente entender que a mente do outro é diferente da nossa própria mente. É aquilo que permite a criança, por exemplo, começar a mentir para a mamãe e para o papai, porque ele percebe que a mamãe e o papai não sabem exatamente o que ele fez, né? Então, mamães, fiquem felizes quando seus filhos começarem a mentir. Ele está só se desenvolvendo, né? Então, o que a gente viu em linhas gerais era bem compatível às nossas hipóteses. Então, aquelas crianças que estavam no mesmo contexto escolar, com a mesma idade, na mesma série, elas faziam grafos de memórias de curto prazo com menos conectividade e maior frequência de recorrências curtas. Então, elas repetiam mais a mesma associação de palavras. Essas crianças tipicamente tinham uma pior performance, tanto cognitiva quanto acadêmica, em comparação a outras crianças que faziam grafos com maior conectividade, né? Bem parecido com o que a gente encontrou no contexto patológico, comparando esquizofrenia com controles pareados. Então, quando a gente estuda as correlações, a gente vê que conectividade da fala está relacionado com QI e está relacionado com teoria da mente. E QI está relacionado com teoria da mente. E todas essas características estão relacionadas com a performance de leitura ao final do ano. Então, uma coisa que é natural de se perguntar é, essa medida aqui de conectividade da fala está relacionada à leitura, porque QI está mediando essa relação. Então, a gente ajustou a correlação de conectividade com leitura pela performance de QI, e o que a gente viu, pela performance de QI, o que a gente viu é que se mantém significativa essa relação. No entanto, a relação de teoria da mente com leitura não se mantém significativa. Quando a gente ajusta, então, pela performance de teoria da mente, a correlação de conectividade com leitura permanece, e a de QI com leitura não permanece. E quando a gente ajusta QI e teoria da mente por leitura pela performance ou pela conectividade da fala, ela se mantém também. O que mostra que essa capacidade de falar, formando frases com bastante informação e conectando todas essas palavras nesse contexto, parece ser independentemente relacionada à performance de leitura no final. Então, a gente continuou buscando essas questões do desenvolvimento cognitivo, e um próximo passo foi estudar performances de memória. Então, será que o substrato que está mediando o desenvolvimento dessa capacidade de formular relatos bastante conectados teria alguma coisa a ver com a capacidade de memória verbal? E essa capacidade de memória verbal qual componente seria mais importante? Componente de memória de trabalho ou componente de memória de curto prazo? Né? Seria importante manipular essas informações ou apenas estocar essas informações na hora que planeja a fala? Então, a gente voltou às escolas públicas e coletamos relatos de memória de curto prazo com essas crianças, e aplicamos também testes de memória verbal e visoespacial, considerando o contexto de memória de trabalho e de curto prazo para cada uma dessas categorias. Em linhas gerais, como mostram aqui os exemplos, a gente viu que crianças que tinham a pior performance em memória verbal de curto prazo faziam grafos menos conectados. Então, a gente viu essa relação específica entre o teste de memória verbal de curto prazo e a conectividade da fala. No entanto, memória de trabalho verbal ou as memórias visoespaciais não eram correlatas com essa conectividade da fala. No próximo passo, a gente fez uma pergunta de qual seria o componente, então, mais importante para o desenvolvimento dessa capacidade de falar com alta conectividade. Seria a idade? Será que apenas está ali vivenciando aquela realidade e compartilhando esse ambiente de falantes seria mais importante para desenvolver uma fala bem conectada? Ou será que precisaria, de uma certa forma, de um tutorial? E, portanto, um nível educacional
traria um pleno desenvolvimento dessas características. A gente foi para uma amostra de 214 sujeitos, mas uma amostra bastante diversa em termos de idade e de escolaridade. Então, nós temos aqui nessa amostra indivíduos de 2 a 60 anos de idade e de 0 a 20 anos de escolaridade. E nós pegamos relatos de memórias de curto prazo, relatos de sonhos, e representamos por grafos. E o que a gente viu aqui, como dá para ver nesses exemplos, é que para sujeitos típicos que não têm sintomas psicóticos, a gente vê que as crianças falam com bastante recorrências curtas, aqui em vermelho, e fazendo grafos com menores componentes fortemente conectados, em comparação a sujeitos adultos, que fazem poucas recorrências curtas e conectam praticamente todas as palavras dentro de um espaço de 30 palavras. Muito diferente do que a gente encontra para os sujeitos que tinham transtorno e sintomas psicóticos. A gente não consegue ver nem relação com idade, nem com escolaridade. Então, comparando aqui, a gente percebe que os sujeitos adultos com mais de 12 anos de idade, eles falam fazendo grafos com a maior quantidade de nós, ou seja, uma maior diversidade lexical, menos frequentemente recorrências curtas, com maior conectividade ou maior recorrências longas e maiores grafos, em relação tanto ao grupo que tinha sintomas psicóticos, quanto ao grupo que tinha menos de 12 anos de idade. Mais importante do que isso era saber qual era o fator mais importante para isso. Será que a idade ou será que o nível educacional? Então, a gente fez as correlações e viu que sujeitos com psicose não havia correlação nem com idade, nem com escolaridade. No entanto, os sujeitos de desenvolvimento típico, eles tinham correlação com idade, para quase todos os atributos, e com o nível educacional. No entanto, quando a gente pega essa correlação por idade e ajusta pelo nível educacional, a gente vê que ela deixa de ser significativa. E ajustando, então, a correlação com o nível educacional pela idade, ela se mantém significativa. Mostrando, então, que existe um misto de fatores, tanto fator idade quanto educação. No entanto, o fator do nível educacional é mais importante para explicar a variância dessa característica de conectividade da fala. E de outras características, como diversidade lexical, por exemplo. Então, a gente, num próximo passo, desenhou um modelo exponencial para mimetizar como que está ocorrendo esse desenvolvimento ao longo dos anos de educação e tentar prever, dado esse modelo, o ponto em que essa característica começa a estabilizar nesse desenvolvimento. E o que a gente viu é que características como diversidade lexical e diminuir essas recorrências curtas, né, a repetição da mesma associação de palavras, acontece bem precocemente. No primeiro ano educacional, então, assim que a criança começa a aprender a ler, ela já estabiliza para valores próximos aos valores do adulto essas características. No entanto, aquela característica que é marcador para o diagnóstico de esquizofrenia só vai amadurecer lá para o nível de ensino médio, lá para 13 anos de educação. Por isso que é importante um adolescente se manter produtivo e cognitivamente são e exposto à educação até o nível do segundo grau, para que ele possa desenvolver capacidades que têm um amadurecimento mais lento. Da mesma forma, o tamanho dos grafos. Então, aqui a gente plota, né, um sumário desses resultados, mostrando esse ponto de estabilização no amadurecimento das recorrências curtas e da diversidade lexical se dá ainda na escola elementar, bem no início, no primeiro ano do nível educacional. No entanto, o amadurecimento de características como conectividade da fala, o mesmo atributo importante para o diagnóstico de esquizofrenia, se dá lá para o nível de ensino médio. Então, o revisor desse artigo chegou para a gente com uma pergunta interessantíssima. Se é realmente educação e não idade, então, se você pegar adultos iletrados, você deve esperar
que esses adultos iletrados falem com a conectividade mais próxima de crianças na pré-escola do que de adultos letrados. E ele deu 2 meses para a gente responder essa revisão. O que ele não contava é que a gente estava num dos estados de maior índice de analfabetismo em adultos, né, com mais de 15% em Natal. E foi possível colher esse dado com adultos iletrados. E o que a gente viu é que realmente o revisor estava certo, né? Então, os adultos que nunca tinham ido à escola falavam fazendo grafos com a conectividade semelhante à de crianças em nível pré-escolar. Mas eles falavam com a conectividade bastante diferente de adultos com a mesma faixa etária, no entanto, que tinham apenas a diferença do nível escolar, tinham ido à escola. E aqui, então, a gente pega esses grafos e faz aquela análise de grafos randômicos e vê, então, que fazendo uma razão entre a conectividade do grafo original e a conectividade média dos seus randômicos, aqueles sujeitos típicos que têm menos de 12 anos de educação ocupam toda essa faixa dinâmica aqui, tendo aqui em 1 como um proxy de que essa conectividade é muito próxima do aleatório. Então, vocês observam que esses sujeitos ocupam toda essa faixa dinâmica. No entanto, quando eles têm mais de 12 anos de educação, mais que o nível médio, esse distanciamento do nível randômico vai lá para cima, fica bem diferente. E isso não acontece para quem tem sintomas psicóticos, ou seja, mesmo aqueles sujeitos que têm nível universitário, quando apresentam sintomas psicóticos, fazem uma fala bastante próxima dos seus níveis aleatórios. E como será que, então, isso se deu ao longo da história da literatura, né? Então, essa foi uma pergunta bastante ambiciosa que a gente ainda está em revisão. A gente pegou 733 textos de várias tradições diferentes, que vão aí numa expansão de escala temporal de mais de 5.000 anos. Então, a gente pega textos da Sírio-Mesopotâmia, até textos da contemporaneidade, passando pela civilização egípcia, hindu, judaico-cristã, greco-romana, persa, medieval e moderno. E fazemos a mesma medida de grafos, com o mesmo tamanho de janela, exatamente igual ao que a gente fez no artigo anterior. E o que a gente vê é que, de uma maneira bastante interessante, aqueles atributos que na criança está se desenvolvendo positivamente, está sendo decrescendo ao longo do nível educacional, aumenta ao longo dos anos históricos da literatura. Então, a diversidade lexical vai aumentando ao longo do tempo histórico, as recorrências curtas vão diminuindo ao longo do tempo histórico, a conectividade aumenta bastante e já está estabilizada, e o tamanho do grafo também continua aumentando. E aqui a gente consegue ver, ó, no dado aninhado, né, no Nested Analysis, que essa conectividade ela separa bem aqueles textos sumérios e egípcios dos textos a partir do greco-romano, né, persas também, tá? Ou seja, muito parecido com o que a gente encontra nos sujeitos quando eles começam a aprender a ler. Então, parece aquela história da ontogenia mimetizando a filogenia, né? Mas isso para um contexto bastante social, literatura. Então, a gente vê, ao longo dos textos históricos, que justamente nesse período, entre a Era do Bronze e a transição para o período axial, a gente tem um amadurecimento, principalmente desses atributos de conectividade. Sendo que, lógico, diversidade lexical e tamanho do grafo vão amadurecer só lá para o futuro, mesmo porque a gente sempre cria palavras novas, né? Então, a gente estudou, ampliou numa figura todos esses contextos até agora que eu apresentei para vocês, tanto textos antigos, quanto crianças pré-escolares, quanto sociedades também de tradição oral, que não são expostas à escrita, quanto a poesia, textos de adultos iletrados e pessoas num contexto de sintomas psicóticos.
E, em linhas gerais, o que a gente observa é que há uma certa relação entre recorrências longas ou conectividade e recorrências curtas, mostrando, atentem que aqui está ao contrário, tá? Aqui é o mais baixo indo para o mais rápido, para o mais longo. E a gente nota aqui, então, que crianças pré-escolares saem mais ou menos desse ponto aqui, e quando tem uma exposição à linguagem letrada, há algo de acréscimo nessa conectividade da fala, em detrimento a recorrências curtas, enquanto que para tradições orais, como, por exemplo, ameríndios, a gente vê um outro tipo de desenvolvimento. E isso provavelmente tem a ver com capacidade de memória verbal. Então, é como se a literatura educacional levasse a gente para um determinado ponto de evolução dessa maneira de falar, diferentemente do que a gente observa em tradições orais, em culturas também bastante elaboradas, mas utilizando esse atributo de memória verbal de outra maneira. E falando sobre sonhos, então, há ainda mais um tempinho para a gente entrar? Posso seguir? Por favor, pode. seria ótimo. Obrigado. Então, para concluir, tem vários contextos de memórias de sonhos que até um certo momento era bastante subjetivo para ser estudado, né? Porque em si o próprio fenômeno do sonho é um fenômeno vivenciado isoladamente, não tem como você compartilhar esse fenômeno. E medir esses aspectos do relato parecia um pouco intangível com as ferramentas que se tinham, se quisesse fugir da subjetividade. Então, por exemplo, essa questão dos resíduos diurnos. Como será que essa memória do dia anterior penetra no fenômeno onírico, né? Então, isso é algo que a psicanálise vem falando desde os seus primórdios, várias teorias da psicologia, e não só no campo da psicologia, mas da filosofia e das artes, principalmente, trazem esse material para trabalhar essas memórias e o conteúdo, o impacto dessas memórias na vida das pessoas. Mas como que a gente mede isso, né? Como que a gente mede se é realmente um repeteco daquela memória do cotidiano ou se tem uma distorção, né? E como que a valência afetiva daquelas memórias impactam nesse processo de memória. Todas essas perguntas, né? E quais são os mecanismos neurais do sono relacionados com isso. Todas essas perguntas a gente tentou, então, ultrapassar essas dificuldades de, por exemplo, ter muitos contextos cotidianos que podem penetrar nessa memória do sonho, e, portanto, um protocolo bem controlado desse experimento deveria ser desenhado. Controlar também qual era a influência da valência afetiva dessas memórias nesse contexto do sonhar, e fugir dessa subjetividade na hora da avaliação por avaliadores externos, né? Como que a gente iria fazer isso? Então, para isso, a gente elaborou esse projeto com coleta de sonhos em laboratório, em que a gente tentou controlar essa diversidade de muitos aspectos de uma memória, fazendo um único padrão de memória ali logo antes do sujeito dormir, dentro desse protocolo experimental. A gente investigou os sonhos com vários trials no mesmo dia, com o mesmo sonhador, né? E, portanto, identificamos os sonhos do período N1, principalmente, ou N2, do início do sono, nessa transição da vigília para o sono, para coletar mais relatos. E bypassamos os avaliadores externos utilizando essas ferramentas de linguagem, de processamento natural de linguagem para análise desses relatos. Então, eu queria fazer um experimento com vocês, queria que vocês observassem na tela do computador essa imagem. Observem, recontem essa imagem para vocês, e então fechem os olhos. Cada um na sua casa, de olho fechado.
Preste atenção no que é que vocês estão vendo por dentro, o que é que vocês estão visualizando. Alguém visualizou tubarão aí? Com certeza, dos grandes. Sim, tubarão. É, né? É bem isso mesmo. E esse era o experimento, tá, gente? Então, basicamente, a gente fez isso com 28 voluntários. A gente mostrava uma imagem de conteúdo afetivo impactante, como esse tubarão. O sujeito via de olhos abertos, já com eletrodos, com 64 canais e mais canais externos. E daí ele nos contava o que ele tinha visto e tinha um momento que ele podia fechar os olhos. E ele não sabia, mas ele era instruído a tentar dormir. E a gente despertava ele ou ainda num período de vigília, de olhos fechados, portanto com bastante alfa occipital, ou no período de N1, quando saía esse alfa nos canais occipitais, ou no período de N2, quando começavam a aparecer biomarcadores como complexos K ou spindles. E daí a gente pedia, então, para o sujeito contar para a gente o que ele estava visualizando nesse momento de olhos fechados. Ele poderia ter uma memória desse momento ou não. E a gente repetiu esses trials 36 vezes, né? Então, era um experimento bastante cansativo. Eu tenho uma gratidão eterna com todos os voluntários. E a gente fez tudo isso ao longo desde 2013 até ano passado. A gente veio fazendo essa coletânea de experimentos. Então, são 28 sujeitos, mais de 1000 trials analisados, com vários eletrodos, 1000 REST sample size, etc., com vários pré-processamentos. E como que a gente fez, então, para avaliar como que essa memória da imagem anterior tinha penetrado nessa imagética do sonho, né? A gente pegou esses relatos, aqui vocês vejam que tem o relato da imagem que o sujeito dá de olhos abertos, aqui é cada uma dessas linhas, e a gente mediu a distância semântica desses relatos de imagem com a distância para o relato da imagética durante o momento de olhos fechados. Então, aqui pegando esses exemplos aqui desse trial 3 e do trial 4, eu tenho aqui, por exemplo, no trial 3, o sujeito vê uma imagem bastante horrorosa de um rapaz decapitado com a cabeça pendurada numa estaca de metal e descreve isso tudo. E esse participante descreve, ao fechar os olhos, que se vê num carro dirigindo muito rápido, quando pega no sono e a cabeça vai para fora, né? Então, tem essa imagem da cabeça sozinha, caída, né? Meio decapitado. Mas ele também vê um pequeno coelhinho correndo e uma pequena garotinha vestida de Frida Kahlo. Então, isso é sonho, gente. Né? Você tem esse resto diurno, mas você tem, de qualquer forma, outros contextos. Então, para isso, essas ferramentas são bastante interessantes, porque elas captam essas similaridades latentes, não são similaridades exatamente iguais. Diferente, por exemplo, desse trial 4, em que o sujeito vê aquela imagem do tubarão que eu mostrei para vocês, e quando fecha os olhos só vê um azul muito claro, né? O azul e o que estava se movendo lembra um pouco o contexto do tubarão, mas são palavras muito mais promíscuas, né? E, portanto, menos relacionadas nesse espaço semântico. Tá? Então, eu transformo cada um desses relatos em um vetor resultante e calculo, então, o cosseno entre esses vetores resultantes e vai me dar esse valor de similaridade semântica. Tá? E daí a gente também produziu valores randômicos. Como que a gente fez isso? A gente pegou esses relatos de imagens, em vez de correlacionarmos com os relatos do mesmo sujeito para aquele trial, a gente correlacionou, então, a gente mediu a similaridade para os relatos de imagética dos todos os outros sujeitos naqueles mesmos trials, tá? E o mesmo a gente fez com notas de valência afetiva. Então, para cada um desses relatos, o sujeito tinha que dar uma nota de 1 a 9 de valência afetiva.
uma era extremamente negativo, 9 era extremamente positivo, 5 era uma nota neutra. Então, a gente faz também a mesma similaridade, a mesma diferenciação, sendo que randômica, cruzando os experimentos. Daí, o que a gente observa é que, para o momento da vigília, desculpem aqui que não está muito legal, mas para o momento da vigília, assim como para N1 e N2, a gente tem um resíduo de imagem diferente aqui, dado ao randômico. Então, todos eles têm uma penetrância dessa imagem, um resíduo dessa memória da imagem maior do que o esperado randomicamente. No entanto, não há diferenças entre vigília, N1 e N2. Quando a gente avalia o contexto de similaridade dessas notas afetivas, o que a gente nota é que apenas para N2 há uma maior similaridade randômica, ou seja, essa similaridade de notas afetivas, ela decai. E, portanto, há uma diferença entre vigília e N2 na hora de dar esse valor de imagética, de valência, de impacto afetivo para aquele fenômeno ali. E por que isso? A gente vai, analisa também aqui, a correlação com o tempo de olhos fechados durante o período de N1. Então, a penetrância dessa imagem, ela tem uma correlação positiva. Quanto mais tempo o sujeito passa em N1, mais resíduos dessa memória da imagem anteriormente vista está ali. No entanto, a correlação para a nota afetiva, a similaridade de nota de afeto, ela decai, né? À medida que quanto mais tempo passa nesse estado de N1, mais diferente fica essa nota de afeto entre a imagética de olhos abertos e a imagética de olhos fechados. Então, analisando um pouquinho mais para entender o que é que está acontecendo com essa nota de afeto, que durante o sono ela se modifica, o que a gente percebe é que as notas de afeto, elas tendem, tanto na vigília quanto no N1 e principalmente no N2, a virem mais para esse campo neutro. Então, vocês vejam que tem notas em todas as faixas dinâmicas, de 1 a 9 aqui, do período de olhos abertos. No entanto, no período de olhos fechados, essas notas tendem a vir à neutralidade, mesmo acontecendo aqui em N1 e principalmente em N2. Ou seja, aqui uma outra forma de visualizar esse dado. Aqui em branco a gente tem a distribuição dessas notas de afeto para as imagens de olhos abertos, e aqui em vermelho, ou em azul claro, ou em azul escuro, as notas da imagética de olhos fechados. E vocês vejam que as barras coloridas estão mostrando que essa distribuição, ela se aglomera aqui em torno das notas neutras. Então, o sujeito, ele consegue ainda continuar vendo traços daquele tubarão, mas aquele tubarão não é mais tão assustador nesse sentido, né? E, portanto, a entropia vai caindo ao longo das fases do sono. E quando a gente correlaciona, então, esses dados de penetrância da imagem com o sinal captado pelo EEG, né? Então, aqui a gente está olhando a potência do EEG em diferentes bandas de frequência, a gente nota que há uma correlação negativa para essa banda de 4,5 a 6,5 Hz, né? Uma banda θ aqui, mostrando então que tanto na vigília quanto em N1 você tem uma correlação negativa da frequência em θ com a penetrância dessa imagem. Então, é como se essa banda de frequência estivesse, de alguma forma, vamos dizer, embaralhando esse conteúdo e apagando um pouco essa memória. E quando a gente vai para o contexto da similaridade afetiva, então a gente vê aqui um efeito, principalmente em N2, de uma correlação negativa
dessa banda de frequência em θ, de 4,5 a 6,5 Hz, mostrando então que quanto mais forte essa potência em θ, menos similaridade afetiva tem, mais neutralizada está essa memória. Então, em linhas gerais, a interpretação que a gente dá para esses achados é que a pessoa ainda consegue ver aquele tubarão, mas de alguma forma o sonho vai trazendo outros contextos e isso traz aquele tubarão mais fofinho, né? Diminui aquele impacto afetivo negativo que tem. E muito provavelmente isso tem a ver com as situações traumáticas. Talvez esse estado fisiológico do sonhar seja um mecanismo semelhante a um mecanismo de digestão, mas é uma digestão de processos afetivos, é uma digestão mental de cenas e de contextos impactantes e de medos que o sujeito experimenta ao longo do dia. Por isso que para penetrar num sonho, algo que seja importante tem que ter um contexto que ameace, por exemplo, a sua sobrevivência, ou lembre essa ameaça, né? Então, para futuras direções, a gente vinha nesse sentido, né, tentando explorar um pouco mais como a gente poderia utilizar essas ferramentas no contexto da América Latina e tornar, então, mais eficiente essas soluções para estudar e dar acesso a populações que estejam isoladas no contexto social, de conseguir um atendimento médico de qualidade, conseguir uma avaliação precoce, um momento oportuno para intervir e proteger a cognição desses sujeitos. Mas a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, que essas ferramentas todas precisam ser testadas numa população bem maior, não apenas do ponto de vista patológico, mas também no desenvolvimento típico, em diferentes contextos de língua, de cultura, socioeconômicos, etc. Então, para isso, a gente desenvolveu um aplicativo para coleta de dados. Esse aplicativo para celular, ele pede alguns tipos de relato, como, por exemplo, um relato de sonho. Tem um botão para começar a gravar e ele não permite que grave menos de 30 segundos, que normalmente é o mínimo que a gente precisa de quantidade de palavras para poder analisar. Ele mostra também imagens de conteúdo afetivo positivo apenas, né, para não causar nenhum estresse aos sujeitos. E colhe esses relatos baseados naquela imagem. E quando eu ia testar nos sujeitos que tinham patologia, me veio o Covid, né? E daí, quando a gente se viu nesse contexto de pandemia, com o aplicativo em mãos, a gente pensou em desenhar, então, em março, esse experimento, em que a gente voltou a coletar com sujeitos controles. A gente já tinha feito uma coleta do aplicativo com sujeitos sem sintomas, só para testar a viabilidade do instrumento, de setembro a novembro, né? Mas a gente formulou essas perguntas. Então, como será que essa situação de pandemia está afetando os sonhos nas pessoas, né, em geral? Será que esse sonho durante a pandemia traz mais significados que tenham a ver com sofrimento mental? E será que o ato de observar para os sonhos, de alguma forma, pode ajudar ou vai trazer mais ansiedade? O que será? Será mais positivo ou mais negativo observar os sonhos? Então, eu já tinha, como eu falei para vocês, coletado de setembro a novembro alguns voluntários usando esse aplicativo e eles tinham me dado relatos de sonhos. E daí, quando foi no período de março a abril, então assim que foi decretada a quarentena aqui até 21 de abril, eu segui coletando relatos de sonhos com 42 voluntários. Desses 42 voluntários, 31 estavam livres de sintomas psiquiátricos ou medicações, e por isso eu vou apresentar os resultados desses sujeitos, e 11 deles estavam em uso de medicações, tá? Então, o que a gente fez aqui, além da análise por grafos, a gente também analisou o conteúdo desses relatos no sentido de proporção. A gente quantificou a proporção de palavras relacionadas a sentimentos, proporção de palavras de conteúdo afetivo positivo, negativo, de conteúdos de tristeza, de raiva e de ansiedade. E também vimos a similaridade semântica
desses relatos de sonhos com palavras chave, como, por exemplo, a palavra contaminação e a palavra limpeza. Também testamos a palavra doença e saúde e vida e morte. Então, aqui eu estou mostrando para vocês 6 sujeitos que foram sujeitos que fizeram antes e depois, exatamente com a gente, né? E vocês vejam aqui em linhas gerais, é isso que acontece durante a pandemia do Covid. A gente vê aumentar a quantidade de raiva e tristeza e aumentar a similaridade para contaminação e limpeza. Tá? E essa similaridade semântica, como eu falei para vocês, se baseia nessa matriz de concorrência de palavras, tá? Usando o algoritmo FastText. Então, aqui os dados para vocês, em linhas gerais, os sonhos do período da pandemia, eles são mais de 200 relatos de sonhos, né, aqui analisados. Então, esses sonhos, eles têm uma maior quantidade de palavras, tá? Aqui não tem o asterisco, mas era para ter uma maior quantidade de raiva e de tristeza nesse conteúdo, uma maior similaridade aos termos contaminação e limpeza, mas não há diferença para os termos doença e saúde, nem vida e morte. E como que a gente interpreta esse resultado, então? O que mudou concretamente na vida desses participantes durante esse período foi a mudança dos hábitos de vida. Então, nesse início da pandemia, esses 31 participantes, nenhum deles chegou a contrair doença ou ter familiar que contraiu doença, nem teve risco de morte. Então, o que mudou no dia a dia dessas pessoas foi o isolamento social, a mudança de relação com o ambiente externo, toda hora tá lavando as coisas, toda hora tá lavando as mãos, e essa preocupação com limpeza e com o risco de contaminação. Foi isso que concretamente mudou na vida dessas pessoas. Ao final desse período de observação, eu coletei com todos os voluntários uma escala PANSS para medir o nível de sofrimento mental com cada um deles. E, em linhas gerais, fazendo aqui uma correlação canônica, o que a gente observou foi realmente uma correlação significativa entre a sintomatologia medida pela escala psicométrica e esses aspectos diferenciais do sonho, mostrando aí uma maior força para a similaridade com a limpeza, tá? Então, aqui a gente vê que a subescala negativa, que é justamente aquela escala que tem sintomas relacionados com o sofrimento com o isolamento social, dificuldade, por exemplo, de se adaptar às suas relações sociais a esse novo contexto virtual. Então, as pessoas se sentiram mais isoladas, com uma maior dificuldade de manter o rapport, justamente quando sonhavam com maior conteúdo de limpeza. Isso daqui é quando a gente estuda, então, esses coeficientes e como eles covariam nessa correlação canônica, e a gente vê que essa similaridade com limpeza, ela covaria junto com essa subescala negativa, e aqui, esmiuçando melhor essa correlação, a gente vê que justamente o sintoma N3, que tem a ver com essa dificuldade de manter o rapport, né, o olhar durante a entrevista, né, e a dificuldade de manter suas relações sociais de uma maneira benéfica. Então, aquelas pessoas que estão evitando relações sociais virtuais, por exemplo, essas pessoas estão sonhando mais com conteúdo de limpeza. No entanto, mantendo a fala ainda bastante espontânea, elaborada, diferente do que a gente vê no contexto da psicose, por exemplo. Então, aqui, nessa terceira pergunta, a gente perguntou aos voluntários, no final do período de observação, se observar os sonhos tinha deixado eles mais felizes ou mais tristes, mais calmos ou mais ansiosos, cheios de energia ou cansados, pacíficos ou agressivos, altruístas ou egoístas, criativos ou confusos. E, em linhas gerais, eles avaliaram a experiência de observar os sonhos como mais positiva, né? No entanto, esses aspectos positivos não foram correlatos com as peculiaridades dos sonhos.
São peculiaridades que estão demonstrando aí sofrimento mental. A correlação que a gente encontra é justamente dos aspectos negativos de observar os sonhos com essas peculiaridades. E, em linhas gerais, o que a gente viu é que quanto mais similaridade à contaminação os sonhos tinham, mais sentimentos como agressividade, egoísmo e confusão mental estavam relacionados a esse ato de observar os sonhos. E quanto mais similaridade à limpeza, mais ansiedade trazia olhar para os sonhos. Então, em conclusão, né, esses resultados apoiam essa teoria de que os sonhos parecem refletir esses sofrimentos durante o dia a dia, né, esse sofrimento mental, e que reportar o sonho pode ajudar, então, os indivíduos a superar esses desafios, né, aí notificando sentimentos como tristeza e ansiedade, por exemplo. Tá? Então, só para fechar, para onde a gente está indo, dado que um sujeito pode chegar assim em sofrimento mental, e podem ser N situações que podem levar o sujeito a se expressar de uma maneira mais confusa, a gente pretende não apenas, utilizando a subjetividade do profissional treinado, que é insubstituível, trazer ferramentas complementares a essa avaliação que tragam precisão quantitativa e possam trazer, então, uma outra dimensão de precisão para essa avaliação e desenvolvimento de novas terapêuticas, buscas por novos biomarcadores, etc. E eu agradeço muito o grupo que sempre esteve comigo lá no Instituto do Cérebro, também o meu orientador, Mauro Copelli, ainda meu chefe, ainda hoje. Fica aí o meu e-mail, né? E todos os meus colaboradores em outros centros, né? Na IBM, na UBA, na Universidade Mount Sinai, em Berkeley, e aqui na PUC também. Obrigada. Eba, muito bem! Excelente, Natália. Muito bom mesmo. Eu vou abrir para perguntas, como a gente também extrapolou um pouquinho o tempo, vamos fazer algumas perguntas. Tem uma pergunta do Rafael Linden, estou entendendo que ele vai fazer, ele vai ligar o microfone para fazer. Rafael? Eu? Pode falar. Pode falar. Natália, parabéns. Eu achei realmente fantástica a sua palestra e extremamente provocadora, na realidade, também. Eu fiquei curioso com... Deixa eu ver se eu... Quer dizer, tem uma cara por trás disso. Eu fiquei muito curioso em relação ao estudo que vocês fizeram de correlação com a literatura e eu vi que você mostra uma figura de Shakespeare associada à poesia e a poesia naquele gráfico. Vocês fizeram poesia generalizada, vocês compararam sonetos de, por exemplo, seria uma ideia comparar os sonetos de Shakespeare com as peças, que tem estrutura diferente, ou isso não tem absolutamente nenhuma relevância, que é possível? Não, tem sim, tem sim. Nossa, a história desse artigo, ela é uma saga, posso lhe contar. E a gente já fez algumas explorações nesse sentido, especificamente com Shakespeare. Eu não vou ter dados aqui para te mostrar, mas essa foi uma preocupação de trazer autores como Shakespeare que versassem em ambas as tradições. Justamente porque a própria estrutura do contexto oral da poesia e das canções, ele quebra essa estrutura do texto para frases menores, né? E isso poderia impactar justamente essa conectividade geral, né? Exato. E é o que a gente vê aqui.
No entanto, é por isso assim que você vê que ele está ocupando um quadrante diferente do que é oral e do que é escrito em prosa. Você veja que ele ocupa esse quadrante aqui, que ele não tem uma repetição de associações muito frequente. A frequência de repetição de associações curtas é semelhante ao que a gente encontra nos textos de prosa pós-axial. No entanto, a conectividade é baixa, né? E assim, olhar de autor para autor, essa foi uma tentativa da gente fazer uma olhada geral, sabe? Um zoom out, assim, nesses contextos culturais, para ver o que é que a gente poderia, usando a mesma ferramenta, mapear a grosso modo desses contextos culturais. No entanto, tem muitas perguntas interessantes como essa, de perceber mais finamente como que o mesmo autor organiza um texto em prosa, ou seja, ocupando um espaço de longas trajetórias e, ao mesmo tempo, um texto num formato de soneto, né, numa poesia. E como que fica essa flexibilidade, né? Não é uma coisa muito frequente. Depois eu fiquei me pensando assim, poxa, a gente não tem tantos autores que conseguem versar nos dois campos, né, da literatura, que conseguem ser bons nos dois. E será que isso tem a ver justamente com um treino na produção desses textos, né, e uma forma de pensar que permita pensar mais em poesia do que em prosa, né? Enfim. E Shakespeare criou diálogos, né, que tem uma característica que é muito importante no que vocês estão procurando, né, de influência de palavras, e ao retrucar num diálogo você tem toda uma influência da frase anterior. Quer dizer, é uma coisa muito complexa. Só estava interessado em saber por que a poesia saiu fora completamente, se ela é generalizada ou se ela foi realmente concentrada nos textos de Shakespeare, que também são peculiares. Não, é generalizado. É generalizado. Geral, né? E essa amostragem ela é feita assim com diferentes tradições também, né? Aqui eu estou mostrando um resumão, né? Mas a variabilidade nem é tão grande assim. Mas a gente pega poesias desde tradições mais orais mesmo, bem antigas, até poesias mais contemporâneas. Ok, obrigado. Nada. Natália, eu tinha pedido para as pessoas anotarem as perguntas aqui no chat, então vou fazer para você. Tem uma pergunta do Bruce Lima, do Instituto de Biofísica, que pergunta, eu vou fazer uma redução da pergunta dele, ele pergunta se no processo de diagnóstico, né, da utilização desse instrumento para diagnóstico, você usa os relatos referentes à experiência vivida durante o sono, né, quer dizer, você faz isso, né, usa a experiência vivida durante o sonho. Ele pergunta se você considera que essa condição é mais informativa, ou muito mais informativa, que a informação da condição acordada de um sujeito recontando uma história que foi contada para ele. Tá. Então, no começo, né, a gente vê esse resultado lá em 2014, comparando o relato de sonho com o relato do dia anterior, e o relato de sonho se mostrou bem mais informativo do que o relato do dia anterior. Então, por isso que a gente lá naquele artigo de primeiro episódio, deixa eu ver se eu encontro aqui o slide. A gente vai investigar 6 tipos diferentes de relatos. E a gente pensou nesses 6 tipos diferentes de relatos da vigília justamente pela dificuldade que alguns sujeitos têm de lembrar de um sonho, certo? Então, por isso que a gente pensou, por que será que esse relato do sonho é um relato mais informativo? Será que é porque ele tem um contexto afetivo mais impactante, né?
Ou será que é porque a natureza dessa memória é uma natureza mais lábil, né? Mais fácil de esquecer e por isso talvez cognitivamente falando seja mais difícil para o sujeito recontar um sonho, né? Lembrar de um sonho. Então, por isso que a gente, além do relato do sonho, a gente pediu um relato de imagens, a gente mostrou imagens afetivas, uma imagem negativa, uma imagem positiva, uma imagem neutra, né, para ver esse componente do afeto e como que isso afetava o reconto de uma história baseada nessa imagem. E a gente estudou, então, as memórias, a memória do dia anterior, que era uma memória mais fácil, e uma memória seria uma memória mais difícil de lembrar, a memória mais antiga que você tem, né? Então, eram esses relatos que a gente comparou. E o que a gente vê, então, é que, em linhas gerais, o relato do sonho, ele desponta aqui como um relato que, usando todas aquelas características de conectividade, se mostra o mais informativo. No entanto, eu devo falar para vocês que quando a gente faz o índice de desorganização e faz a correlação com os sintomas negativos, aqui, aqui eu estou mostrando para vocês, misturando relato de imagem negativa com relato de sonho. Mas a gente também fez utilizando só o relato de sonho e só o relato da imagem negativa. E quando a gente faz só o relato da imagem negativa, a gente consegue valores preditivos super bons também, tá? Eu estou agora trabalhando, fechando um paper que é justamente utilizando os relatos das imagens positivas. Porque a gente sabe que uma imagem negativa, ela emociona mais uma pessoa, mas também pode trazer, se a gente for aplicar em larga escala, pode trazer danos subjetivos, né, para quem está ali exposto àquelas imagens. Então, por isso eu agora estou trabalhando num protocolo que utiliza 3 imagens positivas, e eu posso te dizer, como dados preliminares, que essas 3 imagens positivas também são bastante preditivas desse diagnóstico. Tá? Ok, obrigada. Temos aqui uma pergunta da Raíra. Espera aí só um minuto. Nossa, de repente apareceu. As pessoas aqui todas elogiando sua palestra. Obrigada. Seu trabalho é incrível, tantos elogios que eu não estou achando a Raíra. Ela pergunta, Raíra Braga, se esse aplicativo poderia ser usado para avaliar o estado mental dos pacientes antes e depois de tratamentos ou intervenções cirúrgicas. Sim, sim, com certeza, com certeza. Inclusive, assim, não apenas eu falei pouco dessas análises de proporção sentimental, né? É um outro tipo de algoritmo, ele não vê similaridade semântica. Ele compara, ele vai buscar dentro das palavras que tem ali naquele relato, ele vai buscar contextos que estejam já mapeados em dicionários pré-estabelecidos. Então, esses algoritmos, eles já estabeleceram dicionários, que são dicionários de palavras que têm um conteúdo sentimental positivo, conteúdo sentimental negativo. Então, eles pegam um amplo léxico dessa variabilidade na língua e daí eles buscam dentro de cada um dos relatos que estão sendo testados a proporção de palavras que tenham um conteúdo emocional, dada essa comparação com o dicionário. Então, é isso que eu vi nesse contexto dos sonhos na pandemia, né? E a gente pode utilizar isso para N perguntas. Então, eu acho, sim, que avaliar, por exemplo, às vezes tem esse contexto difícil de você compartilhar, experimentando essa ansiedade antes da cirurgia e que pode ser difícil de você chegar a partilhar isso. E na hora que você fala um relato, por exemplo, teoricamente neutro, ou olhando para uma imagem que não necessariamente tem a ver com aquele contexto, talvez isso espontaneamente aflore justamente porque o sujeito não está falando diretamente daquele contexto, né?
E daí é isso que a gente imagina que seja também um dos valores preditivos de falar de um sonho. Porque para falar de um sonho, a pessoa não está tentando se proteger, a não ser que esse sonho seja muito gráfico, né? Mas em sonhos normais, que as pessoas acham, nossa, é um sonho tão bizarro, nem sei o que é que ele significa. Então, ela fala sem filtro, né? E muitas vezes esses aspectos emocionais, eles aparecem com mais força, justamente porque ela está falando sem filtro. Então, pode ser, sim, bastante útil. Inclusive, fazendo essa análise sentimental junto com a análise semântica para ver se há uma relação entre a proporção de sentimentos, por exemplo, de tristeza ou de ansiedade naquele relato, com, por exemplo, a similaridade ao contexto que você está querendo investigar. Será que uma pessoa pré-cirurgia está falando com mais ansiedade e quando ela fala com mais ansiedade é justamente quando ela está experimentando mais um contexto parecido ou similar ao contexto cirúrgico ou ao contexto da patologia especificamente, né? Então, consigo pensar em várias perguntas interessantes nesse momento. Claro. Olha, tem muitas outras perguntas aqui, Natália. Uma em relação à linguagem digital de hoje, né? Dos jovens, como que ela pode ser estruturada de uma forma diferente, já que tem muita redução, né, na informação, como que isso poderia ter. Tem perguntas sobre se vocês estão inclinados a olhar para outros estados do humor, outros transtornos do humor, como euforia e depressão, relacionados a conteúdos positivos ou negativos, se tem diferenças, se vocês estão pensando em usar marcadores sociais diferentes, como gênero, classe, raça. Posso responder essas três? Então, pode. a primeira, né, Você dos pode textos escolher. contemporâneos. Olha só que interessante. Vamos olhar aqui para o LSC nos textos contemporâneos, que são essas bolinhas pretas. Notem aqui, ó, que dos textos modernos em vermelho, não, medievais em vermelho e modernos em branco, a gente tinha uma faixa dinâmica menor do que a do contexto contemporâneo. Vejam aqui que ele cai, né? E eu acho que isso daqui tem a ver com a digitalização desses textos. Foi muito interessante, porque a comunicação ela está mudando muito rápido, né? Então, aqui a gente tem nessa amostragem aqui vários textos de blogs, né? E escrito nesse novo contexto de mídias digitais. Daí a gente encontra, assim, uma queda. E eu acho que isso tem a ver, sim. É bem legal. Eu acho que pode ser bem interessante. Tem a ver um pouco com a pergunta do Rafael sobre a poesia, né? Sim, mas sim. A gente está voltando para o hieróglifo, né? A gente está voltando para o hieróglifo. Os emojis, eles são extremamente úteis hoje em dia na comunicação, né? Exatamente. Nós estamos tendo um retorno em algumas coisas e inventando muita invenção de palavras, né? Sim, bem dinâmico, né? Super. Enfim, eu acho assim, tem todas essas perguntas aí ainda, eu não sei se eu posso te captar para respondê-las ou a gente... Sim, a gente pode. Tá bom, então, gente, a Natália vai dar uma olhada no chat e responder as perguntas que restaram, que eu fiz um resuminho aqui breve. Tá bom? Olha, muito obrigada, Natália, foi espetacular a sua palestra, tá? Meus parabéns para você e para o grupo. Espero que a gente possa se encontrar de novo em outros momentos aqui. Sim. Eu queria dar as boas-vindas para o Rio. Vocês estão me recebendo super bem, estou muito feliz de estar aqui. Nós estamos mais felizes ainda. Obrigada. Obrigada, querida. Tchau. Tchau. Obrigada, Natália. Obrigada, Lu.